O objetivo desse vídeo é bater um papo a respeito da área da segurança privada, ou seja, o próprio vigilante, mas de uma forma mais informal. Meu nome é Murilo Nunes, eu sou instrutor credenciado junto à Polícia Federal, trabalho nesse segmento há muitos anos, desde 1998, é isso mesmo, 98. E estou hoje aqui em casa, quero fazer algo mais informal. Talvez você vai escutar algum barulho de um carro passando, ou das minhas filhas me chamando, ou do cachorrinho latindo, mas eu não quero nem editar. Eu quero conduzir aqui bem na tranquilidade para a gente bater um papo mais informal. Tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas e está chegando muitas pessoas bacanas para a área da segurança privada e tem outros que já têm algum tempo e que têm algumas dúvidas também. Então eu quero tentar, com a experiência que eu tenho aí há mais de 20 anos, trazer aquelas perguntas que muitos me colocam aqui através dos comentários, através do WhatsApp, outros dentro de sala de aula me questionam. É uma área muito extensa, a área da segurança privada, e tem muitas dúvidas sim, principalmente você que está pretendendo entrar para esse segmento. Normalmente, o que faz a pessoa entrar para a área da segurança, primeira coisa, é o desemprego. Ela está procurando o quê? Se empregar, conseguir uma renda para pagar as suas contas, normal. Aí vai vendo várias áreas e começa por um motivo ou outro, às vezes por alguma indicação, algum colega, algum parente que já trabalha na área da segurança e pensa assim, por que não eu posso ser um segurança? Então a primeira coisa é a pessoa estando desempregada. A maioria, 50% aí, é porque está desempregada e está procurando e encontrou nessa área uma possibilidade. Outra justificativa também que as pessoas usam para entrar para a área da segurança. Boa parte da carga horária oferecida hoje na área da segurança é a 12 por 36. Então, poucas atividades, poucas profissões vai te dar a possibilidade de você trabalhar um dia sim, um dia não. O famoso 12 por 36. Ou até mesmo aquela pessoa que já está empregada, que já tem a sua renda, já tem uma profissão e quer uma renda extra. Essa pessoa, ela quer trabalhar à noite. Então sobra ali à noite, ela fala, não, trabalho uma noite sim, uma noite não, dá para eu conciliar com o meu serviço já durante o dia, não vai atrapalhar nada. Então tem essa pessoa também que faz essa leitura, fala, não, eu vou conseguir um trabalho à noite, e ali eu consigo conciliar. E é uma renda a mais, de um compromisso, ou de algum objetivo que eu quero alcançar, enfim. Está precisando ali de uma grana e pensa. E tem outras pessoas também que vêm porque gosta. Essa é a melhor. A pessoa que tem aptidão, que gosta da área da segurança, tem sangue no olho, gosta dessa atividade e fala, não, eu quero entrar para essa área. Eu gosto de defender as pessoas, eu gosto de armamento, enfim, tem outros argumentos que trazem as pessoas para a área da segurança. E tem aquelas também que não querem saber de nada, ela só quer uma oportunidade, encontrou uma oportunidade na área da segurança. Não interessa para ela se trabalha um dia sim, um dia não, se tem arma, se não tem, paga um salário interessante, às vezes acima da média das suas capacidades. Aí eu trabalho ali um serviço muito pesado, aí eu trabalho ali é muito cansativo, aí eu trabalho viajando demais, ou eu trabalho em carga e descarga, trabalho na área da construção civil, é muito pesado. Aí encontra ali alguém trabalhando na área da segurança, ali ereto, tranquilo, ali na posição, esperando que alguma coisa venha acontecer, ou seja, vê no vigilante algo mais leve. E não é mentira, é verdade. Simplesmente alguns vêm porque acham que é mais tranquilo de trabalhar. Existem, com certeza, esse público. Depois que chega para a área da segurança, vai começar a familiarizar o que é de fato. Sempre eu oriento o seguinte, como toda profissão, existe as suas adaptações. Porque se eu pensar, eu que trabalho com cursos, eu tenho uma escola de formação, que é a Vertical Treinamentos,
É comum as pessoas entrarem em contato comigo e falar assim, quais os cursos que você tem? Aí eu falo os cursos que eu tenho e normalmente as pessoas me dizem assim, qual que é mais fácil para entrar para o mercado de trabalho? Outra hora me pergunta, qual que dá mais recurso, mais dinheiro? Sempre eu quebro um gelo brincando, falei assim, eu não falo assim, né? Porque se você for pensar assim, qual que é o curso melhor que tem, que remunera melhor, essa resposta, eu poderia simplesmente falar assim, a medicina. Nunca vi um médico em um ponto de ônibus. Eu nunca vi um médico aqui no meu vizinho, morando aqui na periferia. Eu nunca vi um médico desempregado, entregando currículo e batendo porta em porta e indo lá no Cine. Eu nunca vi. Pode ter? Pode ter. São as exceções das exceções. Mas é uma área, então a gente não vai simplesmente porque dá um salário muito bom ou porque esse curso. Não, a gente sabe que existe no meio do caminho várias variáveis que eu tenho que fazer uma avaliação. Porque se não fosse assim, todo mundo teria o quê? Um curso superior. Não, eu vou fazer medicina, eu vou fazer engenharia, eu vou fazer psicologia, não é? Porque a gente sabe que demanda tempo, dinheiro, recursos, capacidade intelectual, tem muitas coisas envolvidas em vários cursos. E o curso de vigilante, ele não é diferente. A gente sabe que hoje a gente está vivendo ainda uma lei que ela foi criada em 1983. E esse que é o ponto que eu quero bater esse papo. Tô transpirando aqui, Goiás, calor, acho que deve estar uns 37, 39 graus, graças a Deus. Mas vamos lá. Então não quero editar, não quero cortar nada, eu quero seguir aqui para a gente bater esse papo. Onde que eu quero chegar? Muitas pessoas, dentro de um pensamento assim, por causa do salário, ou por causa disso, ou por causa daquilo, as pessoas têm que entender que existe uma lei que regulamenta a área da segurança privada. Talvez você já está cansado de ouvir ela, mas para você que está chegando aqui agora, é a Lei 7.102. Qual que é um dos problemas dessa lei? Tem vários problemas. A gente que é profissional da área da segurança privada já identificou dezenas e dezenas e milhares de falhas nessa lei. E ela foi criada em 1983. Infelizmente, que muitos vigilantes querem viver a lei, mas dentro de uma perspectiva como se estivesse ainda vivendo em 1983. Tem vigilante que foi adestrado. Toda vez que a gente fala adestrado, a gente lembra do cão, do cachorro. Não, tô falando de um adestramento mesmo psicológico. Porque as escolas, elas não tinham, quando ela foi criada em 1983, não tinha referência nenhuma de segurança privada, porque não existia uma segurança privada no Brasil regulamentada. E essa segurança, ela começou a criar corpo em 1950, 60 e 70, que foi o boom. E quando entrou para 80, falou assim o governo, nós temos que regulamentar, porque a violência está aumentando, e quem está fazendo essa segurança não existe legislação nenhuma. A gente não pode punir, mas também não pode dar o ok. Então vamos criar uma legislação. E criou a Lei 7.102 em 1983, onde foi aprovada e começou a entrar em vigor. E a segurança que era feita em 1950, 60 e 70, qual a referência que tinha se não tinha uma segurança privada? Sempre houve a segurança pública. E a segurança pública, quando eu falo ali de começo da década de 50, a referência à guerra que teve lá em 1945, a Guerra Mundial, enfim, que o Brasil teve uma interferência muito grande, enfim. E a gente foi vendo ali que quando chegou em 1964, a ditadura estabelecida no Brasil, onde que o militarismo foi impregnado de uma forma, às vezes, de uma forma pejorativa, de uma forma bem cruel na nossa história, com vários atos assim muito rígidos e etc., a gente foi trazendo esse ranço. Então já pulou de 64 para 70, então ficou a década de 70, onde que foi o forte da segurança privada que não existia. Então era feito por quem?
por militares que supostamente eram dispensados dos seus quartéis, das suas obrigações ali, enfim, por vários motivos, ou às vezes era até mesmo efetivado dentro de um quartel, dentro de uma perspectiva assim já militar, enfim. E foi começar a prestar serviço, fazer o famoso bico nos bancos, que os bancos começaram a crescer bastante, foram crescendo atividade econômica, os shoppings foram nascendo, os hipermercados foram crescendo a economia no Brasil e não tinha uma segurança que dava conta, ou seja, a segurança pública tem que dar conta do que é público e não daquilo que é privado. E a área privada, depois aí da ditadura, enfim, teve toda uma revolução, onde que enfim, a história vai nos contando aí, né? Muitas coisas. Então, dentro disso, foi crescendo, a área privada foi crescendo demais. Agropecuários, importadores, os polos, enfim. E tinha que ter ali o quê? Segurança. Então foi recrutando esse pessoal da área militar para a área privada. E quando chegou essa área privada, muitos vieram com aquilo que eles tinham como conhecimento, a área militar. E quando foi ali em 83, que foi regulamentado, o que eles tinham que fazer? Dar continuidade a algo que já tinha começado. Eles não interromperam, simplesmente eles se adaptaram àquilo que acontecia. Presta atenção, eles não houve uma ruptura aqui. Não, vamos fazer uma nova segurança, que não tem nada a ver com segurança pública. E de fato não tem. Perfeito, mas é difícil a gente entender, porque a nossa mente, ela foi, mais uma vez eu vou dizer, ela foi ensinada, a gente foi adestrado a pensar de uma forma. Depois que a gente quebra um pensamento, a gente tem dificuldade. Eu tive muita dificuldade com isso. E foi ali 84, 85, aí entrou na década de 90. Em 90, aí você viu assim um boom na área da segurança privada. Inclusive eu entrei, foi na década de 90. Então eu tenho uma bagagem para contar porque eu vivi, não que eu vi o que eu estudei, mas que eu vivi. Eu entrei na década de 90 e estava um boom na área da segurança privada. Ok? E quando foi crescendo e tudo mais, esse militarismo falou assim, olha, é o que nós temos como referência e o que dá certo. Onde foi impregnado, então, a segurança pública dentro da segurança privada, ou seja, o militarismo dentro de uma estrutura privada. Algo que, naquele momento, era o que tinha. Não vamos condená-los, falar que, estava errado, não poderia ter feito isso. Não, mas era o que eles tinham naquele momento, como referência. E assim, só que eles poderiam ter, ao longo prazo, e diminuindo esse militarismo. Não, foi o contrário. Foram cada vez mais inserindo esse contexto. Quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que a hierarquia dentro das empresas de segurança era terrível. Era o famoso manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então era uma forma assim que o fiscal de serviço, o supervisor, o gerente, o dono da empresa, você via ele como comandante, você via ele como o coronel. Incrível, você ficava com medo. A exigência era tamanha. Quando começou a pular para o novo milênio, ou seja, o clique ali de 2000, a gente viu que começou a vir as tecnologias, começou a vir a área da digitalização, ou seja, a internet começou ali, né, no finalzinho, sendo inserida assim para nós, cidadãos comuns, né? Já existia antes, mas começou ali na época de 2000, vamos colocar assim, a internet, celular, as informações chegarem mais para nós. Houve um confronto nessa de 2000 a 2010, houve um confronto assim bem forte, bem radical nessa área do militarismo, onde que muitos começaram a abandonar, foi criado alguns cursos para minimizar. Eu fui um dos primeiros alunos do Brasil
a formar em gestão em segurança privada. Tanto é que a faculdade que eu tenho é segurança, presta atenção, gestão em segurança privada. Nós não falamos nada de órgão público. Por quê? Porque nós tínhamos como faculdade, como universidade, ensinar um novo conceito. Eu lembro dos nossos instrutores que nenhum deles era militares, nenhum, zero, vinha da área privada. Camaradas assim, mestres, pessoas que estudaram fora, na Europa, nos Estados Unidos, uma nova mentalidade. Aprendi demais, foi um boom na minha vida profissional. Foi 2006. Aí quando eu me formei em 2010, eu fiz uma pós-graduação, não sabia qual fazer. Qual que poderia fazer uma pós-graduação para quem tem gestão em segurança privada? Fui lá e fiz RH, Recursos Humanos. E quando fiz Recursos Humanos, deu assim, mais um clique, juntou assim, a fome com a vontade de comer, foi algo fantástico. Então, de 2010 a 2020, vamos dizer assim, bem na atualidade, mudaram muitas coisas. Todo mundo tem acesso à informação, todo mundo tem contato com a internet, pode fazer pesquisas, estudar, igual nós estamos batendo esse papo aqui nesse vídeo de uma forma até informal, né? A gente quer trazer assim, mais o nosso dia a dia, mais pé no chão. Então houve muitas mudanças, só porque nós estamos em 2020 e tem vigilante vivendo uma lei. Essa lei lá de 1983, como se essa lei ela fosse simplesmente não só vivendo a lei, esse não é o problema, porque nós temos que viver a lei, perfeito. Mas o que eu quero trazer é o contexto contemporâneo dos dias de hoje. Muitas empresas estão mudando a filosofia. Quando eu comecei a dar aula, em 2008, nas escolas de formação para vigilante, quando eu fiz o meu primeiro credenciamento junto à Polícia Federal, que antes eu era convidado simplesmente para dar palestras, para dar treinamentos específicos e etc. E quando eu de fato fui efetivado, eu ficava assim, mas para que lá fora esse pessoal faz ordem unida? Para que essas pessoas colocavam os vigilantes tudo lá fora? Para que eles pedem para bater continência? Para que eles pedem para marchar? Eu não entendi esse negócio. Ou seja, eu estava voltando à época do quartel. Eu ficava vendo vigilante. Quando o professor entrava dentro da sala de aula, não era só questão de respeito, era algo a mais. Todos os alunos tinham que levantar. Aquele que falasse alguma coisa contra o instrutor que estava lá na frente, ele simplesmente era quase colocado para fora. Quando eu entrava para dar aula, eu ficava assim, por que vocês fazem isso? Por que vocês não interagem, não bate-papo, não conversa? Porque os outros instrutores não deixavam o debate, falavam assim, não atrapalhe a aula, vou aqui passar o conteúdo e ponto. Mas as coisas mudaram, as pessoas começaram a se questionar, a perguntar, a pesquisar, a ter mais informações e as coisas foram mudando. E com essas mudanças, a gente tem que entender a época que nós estamos vivendo e a cultura que nós estamos vivendo hoje. Então nós temos que falar no dia de hoje, nós não podemos falar no dia de amanhã. O que vai ter daqui 10 anos? Só o futuro pode dizer, mas a gente tem que construir agora. E essa mentalidade ainda, como se vivesse lá, porque foi mecanizado esse vigilante, o vigilante começa a pensar culturalmente que quando a gente muda a cultura e a cultura ela muda. Tanto é que você está hoje com um aparelho ultra, mega moderno na sua mão. Por que você fala assim, não, eu vou viver do 1983. Então você tem que abandonar esse vídeo, abandonar o celular, abandonar muitas coisas. Sua TV Smart, tem que dispensar às vezes até seu carro, pegar uma charrete, uma carroça, não sei, tô zoando, lógico. Mas só para a gente entender assim, os extremos. A gente não pode fazer, nós estamos vivendo na época de hoje. Onde eu quero chegar? Muitas coisas mudaram. E acredito que as coisas têm que mudar. Nós temos que evoluir como segurança privada. Nós temos que evoluir em todos os aspectos. Na nossa linguagem, na forma corporal, nas formas... Você lembra que pouco tempo o vigilante dito bom... Perfeito. Era qual? Aquele que era leão de chácara, aquele que não falava nada, cruzava os braços, olhava de cara ruim todo mundo e ninguém podia chegar perto. Você tinha medo de chegar perto desse vigilante. As coisas mudaram, só que a gente vem desse personagem nos dias de hoje.
Eu olho assim quando eu vou em um estabelecimento e falo, o que que vigilante está pensando? Nem polícia faz isso. O cara quer viver uma fora da realidade, totalmente fora. Antes, a gente tinha uma visão de um vigilante brutamonte, gigante, grande. Hoje as coisas mudaram. As pessoas ainda me perguntam, mas eu tenho 1,65 m, eu tenho, minha altura é essa. Porque você ainda está com uma mentalidade lá de trás. Todo mundo é capaz. A mesma coisa, isso é quase 100%. As mulheres que entram em contato, sempre, a pergunta é 100%, não todas, lógico, mas tô falando assim, as que me perguntam, as pessoas que me perguntam se o sexo feminino pode ser segurança, sempre é mulher. Porque ela foi impregnada de um pensamento machista que esse segmento só serve para homem. Porque lá no exército não serve mulheres, nunca serviu. Então o ranço preconceituoso que o homem é mais do que a mulher, infelizmente é impregnado na nossa sociedade, como é o racismo, como é várias coisas que nós não queremos entrar nesse mérito aqui agora, porque isso não é o objetivo, mas sim falar da segurança privada. Mais um detalhe aqui, muitos ainda pensam em viver lá naquela época da cultura, não da lei. Porque a lei não diz hora nenhuma que você precisa andar com cabelo de reco. Hora nenhuma. Mas o supervisor, o fiscal, o gerente, o dono da empresa, esses que ainda andam na era do passado, não evoluíram, eles proíbem o vigilante ter um cabelo um pouco maior. Ou proíbe isso aqui, ó. Eu vivi a vida toda trabalhando na segurança privada, eu era obrigado a fazer barba simplesmente por causa do quê? De um sistema. Eu perguntava assim, será que eu posso deixar a barba? De forma alguma. O que meus clientes vão falar? Você como representante vestindo o uniforme da minha empresa. Então, esse pensamento ainda é retrógrado. É um pensamento ainda arcaico que nós, vigilantes, aceitamos. Não que a gente vai fazer uma revolução, mas a gente tem que entender a era que a gente está vivendo hoje. O que vai ser amanhã, mais uma vez eu repito, a gente não sabe. Mas eu tenho que viver o hoje e nós temos que adaptar a nossa linguagem, temos que adaptar os nossos conceitos, a forma de viver, de acordo com a cultura que a gente vive. E quando a gente fala de barba, a mesma coisa, muitos ainda me criticam. Fala assim, mas você não pode falar sobre segurança. Eu já falei isso em alguns outros vídeos. Eu falo, meu irmão, eu não faço parte, eu não sou vigilante. Mesmo se eu fosse, você não poderia ter falado sobre isso. Você tinha que me elogiar. Falar, olha aí, ó, alguém está fora de um sistema. Alguma empresa, graças a Deus, elas entenderam isso e ela está deixando agora. Eu conheço empresa que não importa mais. Uma barba bem feita. Agora eu vou te perguntar, o que é bem feito? O que é bom pra você, dentro do seu conceito de bonito ou de feio? Não pode ter essa parada, meu irmão. Não pode, de jeito nenhum. Que isso? Agora você tá tirando uma ditadura e colocando uma ditadura mais moderna? Ah, não, é uma barba bem feitinha, quadradinha. Uai, que isso? Ou é ou não é. A gente acaba saindo de um sistema e impregnando o outro. Não é esse o objetivo. É se libertar. Mas o que a gente tem que valorizar é o caráter, e é o profissionalismo do vigilante. Ele é um prestador de serviço de excelência, cumpre com seus deveres, cumpre com seus deveres trabalhistas, ele atende bem o seu cliente, ele faz o que de fato ele foi contratado para ser feito e faz com excelência, ele recebe todos os méritos, todos os parabéns. E é isso que a gente quer, profissionais capacitados e modernizados. Amanhã, se isso não valer mais, a gente se adapta para aquilo que estiver funcionando amanhã. Mas nós somos multiculturais. Nem tudo aquilo que você gosta, eu gosto. E não é esse motivo que vai deixar eu ser um outro profissional. Não pode, já pensou? Se o médico ele gostasse de ser motoqueiro, então ele não pode ser barbudo lá, enfim. Ele não pode possuir uma moto porque ele é. Eu fico feliz quando eu entro em um consultório. Não, mas isso aí é outra coisa. Não vou ficar falando isso não. Foi até o último médico que me operou, o camarada. Doideira, acho massa demais. Uma linguagem totalmente que eu entendia tudo aquilo que ele estava falando no consultório para mim.
Então algumas coisas vai se adaptando e mudando para melhor para a gente viver o que é contemporâneo. Isso aqui, ó, sempre gostei, tenho dezenas, sempre gostei. Aí muitos vigilantes ainda me perguntam assim, mas se eu tiver tatuagem, atrapalha eu entrar? Eu falei assim, ó, ajudar não ajuda. Infelizmente, a mentalidade, tantas coisas evolui, mas infelizmente a segurança privada não quer evoluir dentro desse sentido assim da cultura. Poucas empresas ainda entenderam isso. Quando entende, cara, é massa demais, é um boom. Tem uma empresa aqui em Goiânia que eu sou fã dela. Não vou falar o nome, mas eu fico vendo assim os vigilantes, tudo padrão, os caras têm uma certa barbinha lá, os caras têm tatuagem, às vezes vê o bração lá tatuado, o cara fala, cara, é isso que o cliente quer. Começa a ver os telejornais. Você está vendo que boa parte dos canais, principalmente abertos, que tinha aquela filosofia de alcançar, de ter um padrão, eles têm que eles se adaptaram. Você pode ver que os comunicadores hoje falam uma linguagem mais informal. Você vê pessoas aí, âncoras de jornais tatuados, de brinco, mudando o quê? Aquele pré-conceito e trazendo para quê? Um conceito. Para falar uma linguagem que a gente alcança a todos. E essa linguagem, acredito eu, que é um dos poucos canais que tem uma linguagem desse jeito. É o nosso aqui da Vertical Treinamentos, que a gente bate essa conversa de forma informal, bate um papo, fala de coisas ruins, fala de coisas boas, fala de coisas que tem que ser melhorado, fala de coisas que tem que continuar desse jeito. Eu falo de tudo aqui. Porque é o que a gente vive, meu irmão. A gente não pode ser hipócrita e falar assim, não, a coisa tem que ser assim, sim, sim, assado. Não, nós temos que ser inteligentes. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de entender os dias de hoje. Isso não vai mudar o vigilante para tirar dele aquilo que é a essência, que é a sua segurança, aquilo que ele aprende lá na academia, as suas áreas operacionais, suas áreas administrativas. Não, tudo ainda trabalhando dentro dessa lei 7.102, a gente pode melhorar muitas coisas. Quantas vezes eu estou entrando dentro de sala de aula, uma hora eu quero filmar. Os vigilantes, eles ficam assim. Quando eu vou dar aula de armamento, aí os vigilantes, nossa professor, isso é massa, tá tudo certo, mas quando eu entrar uma área mais técnica, quando eu vou dar aula então para vigilante, que é na área de reciclagem, os vigilantes, no primeiro momento, eles falam assim, né? Muitos eu tento desconstruir esse pensamento, trazendo mais ou menos no resumo que eu estou trazendo nesse vídeo. Então a gente tem que mudar, mas como que a gente pode mudar? É igual aquela história que uma grande floresta estava pegando fogo e todos os animais estavam correndo e o contrário disso, indo a favor do fogo, estava indo o beija-flor. Quando o beija-flor estava indo, parou o beija-flor, que foi o leão, ou melhor, que foi o elefante, que é o maior animal, perguntando assim, onde você está indo? Ele falou, estou indo lá buscar água, lá no córrego, e voltando aqui para apagar o fogo. Ele falou, jamais você vai conseguir. Ele falou, não interessa, mas a minha parte está sendo feita. Ou seja, eu estou fazendo a diferença. E o leão, mais o elefante deve ter pensado, rapaz, se todos nós aqui pensássemos desse jeito, talvez nem teria mais fogo. Mas tem que começar com um. Talvez seja eu, o mais loucão, mais maluco, seja o beija-flor, falando isso, que com certeza aqui nos comentários vai vir muitos os mimimis, mas tem aqueles também que entendem o que eu estou falando de uma forma mais ampla. Você já viu quando você está perdido? Essa palavra é muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Pessoas têm um preconceito sobre cursos, treinamentos, mas não tem como a gente fugir muito disso. Não tem. Porque se você, igual, está procurando uma profissão, boa parte das profissões você tem que se especializar e se qualificar. Eu não falei de uma faculdade, talvez eu não precisaria, mas ela me ensinou muita coisa. Eu não falei de uma pós-graduação, talvez ela não poderia ser necessária, mas me ajudou muitas coisas, me levou em lugares que talvez eu nunca teria ido. Igual eu fui um gerente geral de um dos maiores shopping do estado de Goiás, classe A. Fui gerente, lá tinha o título de chefe de segurança. Dos fiscais, supervisores, parte administrativa, parte operacional, dos bombeiros civis, a galera. Eu era o chefe do chefe. Quem me levou isso? Talvez não foi só a minha experiência, foi
os meus diplomas, os meus certificados. Está vendo a importância? E quando a gente fala sobre isso, muitos têm um pré-conceito. A gente tem que mudar. O que é um pré-conceito? Olha a palavra. É aquilo que vem previamente, antes que o conceito seja de fato estabelecido. Então, toda vez que você ouviu a palavra preconceito, é algo que você ainda fez um pré-julgamento, antes de saber todo o contexto. Então, não seja preconceituoso, seja conceituoso. Perfeito? E dentro dessa perspectiva, vamos entender o seguinte. Olha só, quando a gente fala de cursos, essa palavra já muitos batem assim, bate e volta. As pessoas não deixam penetrar. Mas se você está perdido, eu até dei um exemplo aqui da mata, mas vamos pensar que você está perdido em uma mata, em um lugar que você não sabe para onde se posicionar, onde que é a saída, para onde que é, enfim. Isso acontece muito, principalmente quando a gente vê em filmes, o exército mesmo, os militares que são treinados para isso, aí ó, uma coisa bacana aí, entre tantas milhares, mas uma coisa bacana aí que a gente aprende. Tá lá perdido. Qual que é a forma deles encontrarem o seu posicionamento, a sua direção? É através de uma bússola. Essa bússola, quando ela tem uma bússola, você abre a bússola, o que vai fazer? Um apontamento. O que é esse apontamento? Vai te dar um curso, uma direção. Ou seja, você estava perdido. Você poderia ter ido por vários lugares. Uma hora você ia encontrar a saída, uma hora. Mas ia demorar demais, às vezes dias, meses ou anos, para você encontrar. Mas não, esse aparelho chamado bússola te deu uma direção, te deu o quê? Um curso a ser percorrido. E esse curso, ele é reto, ele é objetivo. Então, é isso que é curso. Então, quando eu quero aprender a fazer bolo, eu posso fazer várias receitas. Mas se eu fizer um curso de como fazer bolo, eles vão me ensinar o pulo do gato, vai me ensinar os detalhes, mais isso e mais aquilo, mais esse tempero, esse daquilo, e vou ali sair com um resultado muito mais rápido do que eu teria várias outras informações, e aqui eu tenho uma informação bem objetiva. Eu tenho um curso, eu tenho um caminho. Perfeito? E é isso que a gente tem que entender. Muitos ainda na segurança privada deixa a desejar, porque a maioria faz um curso obrigatório, que é o curso de vigilante, para entrar para a área da vigilância, e depois ele fica mega, super... Desculpa, não haverá corte. Então ele fica chateado, grilado, porque a cada 2 anos existe uma lei que obriga ele a ir lá dentro da sala de aula. Mas se ele entendesse que reciclagem é mais importante que o curso, porque lá ele faz um network, lá ele faz os contatos, lá ele conhece vigilantes de outras empresas, até aquele que está desempregado, aquele que não está, aquele que já está trabalhando, aquele que tem experiência, aquele que não tem experiência. E é hora dele fazer o quê? Sugar desse ambiente gostoso que ele está. Tem pessoas para fazer network que viaja o planeta, vai lá em Tóquio, vai lá em Japão, vai lá nessas feiras em si. Não é a feira em si que é boa, os congressos em si que é bom, mas sim as relações que são criadas. Uma vez que você faz essas relações, tá acabando aqui. Tá acabando o nosso vídeo. Mas vamos lá. Então, quando a gente faz essas relações, se torna mais eficaz a nossa vida profissional. Porque quando eu precisar de contatos, se eu precisar de perguntas, ou melhor, de respostas para as perguntas, eu sei com quem eu vou lidar. Igual hoje. Hoje eu me relaciono no Brasil todo, eu tenho contatos, eu estou precisando de um material, uma apostila de determinado assunto. Eu vou ligar lá pro brother lá de São Paulo, falar, Mirilão, na hora, estou mandando por e-mail para você. Então eu já tenho o contato. Onde que eu fiz isso? Nos networks. Nos contatos que a gente vai fazendo ao longo da vida, de congressos, treinamentos, cursos, enfim, às vezes a gente paga caro em um curso para a gente ter esse contato. Muitos hoje têm contato comigo através do canal, mas vem devagar, entra através do WhatsApp, você vê muitas pessoas aqui nos contatos. Professor, bom, te conheci lá no canal, tem como você me responder isso aqui? Estou passando por essa situação, por aquela outra, E muitas pessoas a gente dá o quê? Uma direção, a gente dá a resposta certa e a pessoa vai embora. Isso é em todas as áreas. Igual os cursos que eu tenho aqui para oferecer. São cursos específicos. Você quer tornar um agente de portaria e vigia? Então eu tenho um curso específico. Que você vai tornar um especialista em cursos e treinamentos específicos que você está fazendo. E você vai ser um porteiro e um vigia. Ah, mas eu já estou empregado. Não é para
simplesmente olha o entendimento, é para você manter o seu emprego e amanhã, se você não tiver ele, você, além da sua experiência, você tem um treinamento e um curso e um certificado para apresentar. E uma qualidade muito maior, que o curso vai abrir sua mente, vai trazer coisas que você, às vezes, uma frase que foi falada lá, valeu todo o recurso. Eu tenho um curso de fiscal de loja, e é o melhor do Brasil, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Fiscal de loja e prevenção de perdas. São duas atividades em um só curso, dezenas e dezenas de videoaulas. Tá vendo? Eu tenho o curso de supervisor e gerenciamento de segurança. Tem muito que você tá falando, aí, já quer vender um curso? Não, não é isso. Se eu fosse, eu faria um vídeo só falando sobre isso, como eu tenho vários. Não, mas é para você entender e você tem que se qualificar, tem que se preparar. Eu estou falando para o seu próprio bem. Eu gostaria que alguém me falasse e me pressionasse isso há anos atrás. Isso é verdade. Hoje os nossos cursos podem ser divididos em 10 vezes, 12 vezes. Você divide isso no cartão, você nem vai ver pagar na fatura. E você fez um curso, tem um certificado, nos conheceu, entendeu a nossa pedagogia, conheceu a nossa estrutura, fez uma amizade, porque eu lá dou todo um suporte físico. Outra profissão que está crescendo um boom, que você não presta atenção, que é o famoso despachante bélico. Eu conheço o despachante de carro. Quando tem um problema ali com o meu carro, documentação, eu procuro esse especialista porque eu não sei mexer. Mas quando você tem um problema com armas, você sabe como é que lidar? Você sabe como você pode ter seu porte de arma, sua posse? Como que você pode ser um especialista, além de conseguir as suas armas, conseguir para terceiros e fazer disso de uma profissão? Certeza, quando você pergunta para 2 ou 3 o que eles querem e como querem uma arma, com certeza ninguém sabe responder. Você vai na internet cheio de perguntinha, cheio de tudo por... Não, mas tem um curso específico para você se preparar, se qualificar e se credenciar junto ao Exército Brasileiro, que eles vão te dar um documento e falar assim, você pode falar em meu nome, em nome de terceiros, ou seja, você é um especialista em documentação de arma de fogo e eu vou te dar um documento com validade para 10 anos que você pode transmitar todo o segmento bélico do Brasil em relação à documentação. Então você passa a ser uma referência. Mas onde você aprende isso? E esse é o único curso do Brasil. Porque é mais ou menos, lembra do Mr. M? Que as pessoas falavam assim, o segredo das mágicas, e muitos ficaram criticando ele, grilados da vida, como se isso fosse um mistério da vida. A mesma coisa é o despachante bélico. Muitos não querem ensinar como funciona, como você adquire um porte, como é que você faz isso, como é que você se torna um CAC, como é que você tira um CR, como é que você... As pessoas te falam assim, ó, mas um curso específico de vídeos e documentos, todos assim em um só lugar, e além disso tudo, uma assessoria, eu te dando toda essa mentoria para você abrir seu escritório e ser um especialista, é só aqui na Vertical Treinamentos. Mas vamos pular essa parte. Então, nós estamos aqui fazendo um pequeno relato da história da segurança privada no Brasil. Se você quer se tornar, então comece a se preparar, a se capacitar e também você que já está na área, mude a sua mentalidade. Não deixe que você seja parte de um sistema que já está aí poluído e muito preconceituoso e militarizado e que coisa que não era para ser, mas infelizmente passou a ser. Tá bom? Não que o militarismo seja ruim de forma alguma, ele é bom lá, na segurança pública. Perfeito, dou os parabéns e tenho amigos coronéis e eu dependo disso. No curso de despachante, eu vivo dentro dos quartéis, conhecendo os comandantes e tudo mais, porque eu preciso de documentação, né? E eles que falam o ok. Eu preciso também lá do órgão, lá da Polícia Federal, eles não são militarizados. Lá não tem essa parada, você entendeu? Um órgão totalmente que não tem essa hierarquia do militarismo, né? Como também a Polícia Civil não tem o militarismo, porque eles não são militares. A gente vai aprendendo, né? A história vai nos ensinando isso aí. E nada melhor do que uns vídeos igual esse aqui pra gente bater esse papo. Se você gostou, lógico, vou te pedir, porque o YouTube ele pede, né, para fortalecer, deixa aquele joinha aí que agora, inscreva no nosso canal, compartilha aí com seus grupos do WhatsApp um pouquinho da história aí, tá bom? E se você quiser conhecer os nossos cursos online, eu vou deixar aqui embaixo na descrição os links. É só clicar, vai cair na página de vendas e ali vai ter os temas, vai ter uns vídeos, vai ter foto, vai ter texto explicando o que se trata do curso. Comprou,
pagou no boleto à vista ou dividido no cartão, o curso é disponibilizado para você lá no seu e-mail, vai receber uma senha e um login, você vai ter acesso à nossa plataforma e lá vai ter todos os videoaulas. E as aulas não expiram, as aulas são suas para o resto da vida e o conteúdo também. Pelo contrário, além de ser sua, eu vou atualizando sempre, porque sou eu que faço todo esse conteúdo. Se você gostou dessa nossa linguagem, do jeito da gente comunicar, então o curso é para você mesmo, tá bom? Um forte abraço para você e que Deus abençoe a sua vida ricamente, não só hoje, mas sempre, 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 sempre. Cristo, a esperança da glória.